Preparados para uma nova reflexão? No episódio de hoje, vamos explorar o significado do Dia do Senhor, o que essa data representa para a nossa fé e como ela influencia nossas vidas. O tema de nossa reflexão é: você está preparado para o Dia do Senhor? O texto encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 5, que diz: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. É desnecessário e inútil perguntar a data específica da segunda vinda de Cristo. Não conseguiremos compreender completamente as descrições da segunda vinda no Novo Testamento se não tivermos em mente o contexto do Antigo Testamento. Nele, a ideia do dia do Senhor é bastante comum, e todas as representações e conceitos relacionados a esse dia estão associados à segunda vinda. Para os judeus, o tempo era dividido em duas eras: a atual, considerada completamente má e irreversível, e a futura, que seria a Era de Ouro de Deus. Porém, entre essas duas encontrava-se o Dia do Senhor, que seria um momento aterrador. Esse dia se assemelharia às dores de parto de um novo mundo, quando um mundo seria destruído e outro surgiria. É muito natural que as pessoas desejem conhecer ansiosamente quando chegará este dia. Muitos, inclusive, têm feito especulações e até previsões de quando virá. A principal argumentação de Paulo é que a igreja não deve se fixar nas questões referentes à data da segunda vinda de Cristo, mas sim estar pronta para o seu retorno. A Bíblia orienta sobre a importância de vigilância e ação, ao invés de especulações acerca desse assunto tão significativo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, um pouco antes de sua ascensão ao céu, quando esses lhe perguntaram se era o momento em que o reino seria estabelecido. Ele disse: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O papel da igreja não é saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas estar engajada na obra e preparada para o retorno de seu Senhor, conforme Jesus mesmo disse aos discípulos: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se por um lado existem aqueles que deixam de fazer a obra por causa da expectativa iminente da segunda vinda, há de outro lado aqueles que vivem despreocupadamente sem dar crédito a ela. A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com uma atitude de expectativa, vigilância, coragem militante e confiança. Em resposta à indagação sobre o estado das pessoas que morreram em Cristo, o apóstolo Paulo afirma que elas não estão em uma posição inferior em relação aos que estão vivos. Em seguida, Paulo aborda a dúvida da igreja a respeito do momento e da maneira da segunda vinda de Cristo. Paulo reitera que a chegada do dia será inesperada, chegando como ladrão durante a noite. No entanto, destaca que isso não deve ser motivo para que as pessoas fiquem despreparadas. Somente aqueles que habitam na escuridão e praticam atos malignos serão pegos de surpresa. O cristão, por outro lado, vive na luz, e não importa quando esse dia chegar. Se estiver atento e viver uma vida sensata,
estará preparado para esse momento. A vinda de Cristo será terrível para os ímpios. A destruição lhes sobrevirá enquanto sonham com a felicidade e se comprazem em entretenimentos vãos. Não haverá nenhum meio para enganar ou escapar do terror do castigo deste dia. O termo bíblico, o dia do Senhor, descreve julgamento futuro cataclísmico de Deus sobre os ímpios. As passagens do Antigo Testamento que tratam do dia do Senhor muitas vezes transmitem uma sensação de iminência, proximidade e expectativa. Os profetas do Antigo Testamento vislumbraram acontecimentos importantes que antecipavam o dia último e decisivo de Deus. Frequentemente, Deus usava e ainda usa situações que estão sob seu controle, como uma nação invadindo outra ou desastres naturais, como formas de aplicar o seu julgamento. Contudo, esses eventos históricos serviam apenas como um prelúdio para o dia final escatológico do Senhor, que será ainda mais extenso em sua dimensão e mais ruinoso em seus efeitos. O dia do Senhor será precedido de vários sinais: uma rebelião mundial contra Deus e sua palavra, a ascensão do anticristo e sua profanação do templo, sinais dramáticos no céu, uma proliferação de falsos mestres, falsos profetas e religiões falsas. Inacreditavelmente e de maneira incompreensível, mesmo com todos os sinais claros e evidentes, a maior parte das pessoas ainda será pega de surpresa quando o dia do Senhor chegar. O devastador derramamento da ira de Deus durante o julgamento ocorrerá enquanto muitos estiverem proclamando paz e segurança. Os falsos profetas vão realizar grandes sinais e prodígios para enganar o mundo. Como resultado, a vida vai continuar com alguma aparência de normalidade, assim como era antes do dilúvio. Veja o que Jesus disse: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não entenderam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. O resultado trágico do despreparo dos incrédulos para o dia do Senhor é que eles não irão escapar do julgamento divino. A trágica realidade é que aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo sofrerão a ira temporal e eterna de Deus. Mas é importante atentar que a destruição que virá sobre os incrédulos será repentina. Mas, para os cristãos, a vinda de Jesus não surpreenderá como ladrão, pois os cristãos não estão nas trevas, mas estão na luz. No que diz respeito ao mundo, a vinda de Cristo acontecerá de repente e de forma inesperada, como o ladrão da noite. Porém, não para o crente. Eles estão aguardando a vinda do Senhor. O incrédulo está nas trevas, tem o entendimento obscurecido, ama as trevas, é controlado pelas forças das trevas e ruma para as trevas eternas. O cristão é filho da luz, embora antes de sua conversão estivesse nas trevas. A mudança que aconteceu na sua vida o tirou do reino das trevas e trouxe para o reino de Cristo. Os crentes devem viver na luz, já que pertencem ao dia, e estar prontos para o retorno de Cristo. Satanás gosta de manter as pessoas nas trevas. O mundo rejeitou Cristo e a Bíblia. Por isso, não conhece os planos de Deus. Todavia, o cristão que lê a Bíblia e mantém os olhos abertos sabe como Deus opera no mundo e, portanto, ele não é ignorante. Os cristãos que esperam a vinda de Cristo permanecem acordados e vigilantes, não se embriagam como as pessoas do mundo. Quando Jesus vier, devem estar vivendo de forma pura e dedicada. Os cristãos têm a base sobre a qual sua esperança é inabalável, quando considera que a salvação é alcançada por meio de Jesus Cristo, que morreu para expiar seus pecados e resgatar a sua alma.
Embora aqueles que creem não saibam quando Cristo voltará, eles se preparam com azeite em suas lâmpadas, assim como as noivas prudentes da parábola contada por Jesus estarão prontos para recebê-lo. Os crentes esperam com amor pelo retorno do Senhor, fazem orações a respeito e se esforçam para antecipar esse dia por meio de um serviço dedicado e fiel. Nós, como cristãos, nunca devemos temer a vinda de Cristo, pois não estamos esperando pela ira e o julgamento de Deus. Ao contrário, temos uma expectativa animada pelo arrebatamento. A surpresa descrita como a chegada de um ladrão à noite não é destinada àqueles que estão na luz, mas sim àqueles que permanecem nas trevas. Seremos arrebatados e estaremos eternamente com o Senhor. Que consigamos manter viva essa esperança e que nossas vidas reflitam Cristo, para que cada vez mais pessoas sejam salvas através do Evangelho. Enquanto estivermos neste mundo, que sejamos luz, e que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e através de nossas vidas, iluminando outros que estão nas trevas, para que venham para a luz de Cristo. A igreja precisa estar pronta e aguardar a volta de Cristo com coragem e determinação. Nossa postura como cristãos é de enfrentar os desafios e não de nos esconder. Esperar pela segunda vinda de Jesus não significa nos afastarmos dos conflitos do mundo, mas sim ser parte ativa dessa luta, como verdadeiros soldados de Cristo. Precisamos nos empenhar em despertar aqueles que ainda estão em sono espiritual e estar atentos para que o inimigo não nos pegue de surpresa com suas armadilhas. É fundamental nos prepararmos para receber o nosso grandioso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe.